Bom, vou me apresentar aqui para vocês, né? Todo mundo deve me conhecer. Meu nome é Francisca, eu sou estudante de biologia e sou uma das construtoras da quarentena. Hoje eu vou estar aqui mediando o papo junto com o Lucas, que vai chegar aí daqui a pouco e se apresentar. Mas, enfim, hoje a gente tem um papo muito especial, que é justamente saúde é terra, né? A gente vai discutir um pouquinho sobre as políticas públicas e os direitos dos povos indígenas e o que isso tem a ver com a sua saúde. E para isso a gente tem uma convidada aqui, a Ana Lúcia. E para começar, eu queria que você contasse um pouquinho quem é você, o que você faz, e aí se você puder falar também alguma coisa que marcou durante a sua trajetória, algo que você aprendeu com os povos indígenas e durante esse tempo, né, de carreira que você tem. Obrigada, Francisca. Bem, primeiro, boa tarde a todas e todos, a todos, a quem está assistindo, a vocês aqui na sala. É uma alegria, agradeço aí o convite aí do grupo, parabéns pela iniciativa. É um prazer poder compartilhar um pouquinho da experiência que eu tenho. Enfim, então eu sou médica sanitarista, né? Eu fiz a graduação em medicina na Universidade Federal de São Paulo, e é lá na graduação, por meio dos projetos de extensão, que eu fui encontrando a minha vocação como médica, né? Eu não me identificava exatamente como uma médica de hospital. E foi onde eu comecei a conhecer diversos projetos que a universidade tinha com os diferentes grupos, né? Tinha projetos com crianças em situação de rua, projetos com comunidades ali próxima da universidade, tinha e tem, né, o projeto Xingu, que é um projeto de extensão da Escola Paulista de Medicina, que existe desde 1965, e que tem um grupo de estudantes, né, e que eu fiz parte desse grupo por 6 anos, e é onde eu tive o primeiro contato aí com enfim, um pouco da realidade aí dos povos indígenas, e comecei a ouvir antropólogos, né, a Carme Junqueira, uma professora da PUC de São Paulo que sempre ia, tive a oportunidade de ver o Orlando Vilas Boas algumas vezes ali, acompanhar as atividades, e os médicos ali do Xingu, o Douglas e a Sofia, que falavam do trabalho ali em campo, e a gente podia, e eu tive a oportunidade de ir para o Xingu uma vez na graduação, acompanhar um pouco ali e me encantar um pouco com a possibilidade de outros mundos, né, que eu acho que é um lema que a gente tem na esquerda, né, outros mundos são possíveis, e na verdade outros mundos já existem e realmente são possíveis. E o trabalho com os povos indígenas, que eu só fui depois da graduação retomar a partir de 2007, já estando como pesquisadora aqui na Fundação Oswaldo Cruz, por conta de uma iniciativa que a Luísa Garnello, que é outra médica antropóloga que trabalha há muitos anos na saúde indígena, veio convidar a minha unidade. Eu trabalhava naquela época numa unidade técnica de saúde da Fiocruz, que é voltada para formar de profissionais de nível médio e técnico, e a gente trabalhava com a formação de agentes comunitários de saúde. E o movimento indígena lá do Alto Rio Negro, né, a Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro, solicitou à Fiocruz um apoio para formar e profissionalizar os agentes indígenas de saúde lá do Distrito Sanitário do Alto Rio Negro. Então, daí, quando a Luísa veio com esse pedido, eu voltei a trabalhar enfim, com a questão indígena e me apaixonei novamente porque acho que é um eterno aprendizado, né? A minha sensação que eu tenho é que, primeiro, você estar o tempo todo reaprendendo a história do Brasil e das regiões, e o que é a história lá do Rio Negro, eu fui aos poucos descobrindo, reaprendendo que existem muitos brasileiros cuja primeira língua não é o português, muitas pessoas e muitas formas, né, de pensar o que é corpo, o que é saúde, muitas formas de pensar o que é curar e o que é cuidar da saúde, e isso tem sido de grande valia. E tem, obviamente, um outro lado do aprendizado, que é dessa resistência aí de 521 anos, né, em tantas conjunturas adversas aí de povos que, apesar dessas adversidades, eles permanecem autênticos, permanecem fiéis às suas ancestralidades, defendendo os seus territórios. E acho que durante aí a pandemia e esses últimos meses tem ensinado para a gente, ocupando ali Brasília, que como que se faz resistência mesmo em períodos tão difíceis como a gente está vivendo, né? Acho que é um pouquinho isso.
Atualmente eu estou, nem falei, né? Atualmente eu estou na Escola Nacional de Saúde Pública, né? Dentro da Fiocruz também no Rio de Janeiro, e eu trabalho num grupo de pesquisa voltado para questões de povos indígenas, chama Saúde, Antropologia e Epidemiologia dos Povos Indígenas. E é um grupo de 5, 6 pesquisadores que cada um tem um perfil diferente, né? Eu trabalho mais atualmente com as questões da política de saúde indígena, né? E olhando tanto o lado de uma diretriz, que é a atenção diferenciada, que a gente pode falar um pouquinho mais, quanto o lado de como a gente forma e qualifica profissionais, tanto indígenas quanto não indígenas, para atuar nesse subsistema, né, dentro de uma perspectiva que respeite a diversidade, enfim, de um olhar específico. Muito bom, Ana. Você tocou em vários pontos que estão nas minhas próximas perguntas, né? E é justamente essa questão da diversidade, né? A gente, quando fala povos indígenas, tende a generalizar, né? E o Antônio Bispo, que ele é um quilombola lá do Sarco Curtume, no Piauí. E aí ele fala, né? Poxa, se for para generalizar, eu vou chamar então de povos pindorâmicos, né? Que era como eles denominavam o território antes dos invasores domesticarem de Brasil. E aí, indo nessa direção, né, a gente sabe que o IBGE de 2010 ele mostrou, né, trouxe os dados de que existem mais de 305 etnias diferentes aqui no território, mais de 270 línguas, né? E eu não sei se todo mundo aqui viu, mas em 2019 eles lançaram o cadastro das localidades indígenas e quilombolas, né? Então, mostrando quão maior, né, quão mais amplo era a população indígena que o censo do IBGE de 2010 não conseguiu abarcar também. Mas que é a nossa realidade, né? E aí, indo nesse sentido, eu queria perguntar para você se existe apenas uma concepção de saúde, se existem várias concepções de saúde, uma para cada povo, e como é que é o desafio, né, de lidar com tantas concepções? Isso é uma questão bastante importante. Bem, ironicamente, né, assim, preciso dizer, né, dentro da área da discussão de antropologia da saúde, já tem algumas décadas, né, mais ou menos na década de 60, 70, que até dentro do próprio campo acadêmico, né, se discute, se coloca claramente que todos os grupos sociais produzem conhecimentos e respostas para as suas questões. Vamos pensar que a humanidade aí tem milhares de anos, e a medicina, tal como a gente conhece nos serviços oficiais hoje, a medicina chamada científica ou ocidental, ela, na verdade, ela é um fenômeno recente dentro dessa história da humanidade. Então, se esse conhecimento fosse o conhecimento e se fosse, enfim, a metodologia científica de produção de ciência fosse a única forma de produzir conhecimento, a humanidade não teria e não estaria existindo hoje. Então, primeiro, acho que tem ainda um desafio, ironicamente, né, apesar de que isso até já é bem discutido há algumas décadas na antropologia de saúde, que todos os grupos produzem, que todos os sujeitos, né, produzem e pensam sobre o que eles sentem dentro do corpo deles, eles interpretam isso, eles dão respostas, dão diagnósticos e dão soluções, né, e dão tratamento. E daí, ainda mais em sociedades como os povos indígenas, que são sociedades complexas, né, e que tem um arcabouço de conhecimento, né, e que, em geral, acaba se colocando dentro dessa terminologia, né, de cosmologias, né, que são também conhecimentos que articulam várias dimensões, né, da sociedade, né, não só, enfim, a dimensão humana, mas também a dimensão na relação aí com os seres visíveis ou invisíveis, com o entorno, né, enfim, e com dimensões também históricas e memoriais, né, de origem do mundo, e que também ali tem produções, em geral, né, em geral, todos os grupos têm produções que vão estar explicando uma maneira de entender o corpo, uma maneira de entender e interpretar diferentes sintomas, vai ter uma série de conjunto de conhecimentos para denominar, né, agravos, doenças, e vai ter formas e sistemas também médicos, né? Sistemas médicos que vão fazer todo o processo que o médico também aqui, que a gente conhece da medicina ocidental, faz. O que ele vai fazer? Ele identifica, ele dá um diagnóstico, ele propõe uma terapêutica e, em geral, também ele, às vezes, determina limites do que ele acha que vai conseguir ou não fazer, né? Que é o prognóstico. Então, a gente, no Brasil, nessa diversidade aí que você acabou de colocar, e daí lembrando que mesmo cada um desses 305 povos, né, frequentemente eles têm também
vamos dizer, complexidades internas em termos de história, de contato, em termos de locais geográficos, em termos também de produção de várias questões relativas, por exemplo, à saúde. Então, é mais do que 305 também, né, essa diversidade. E esse é um primeiro passo que é muito importante, né, enfim, de se dar na relação com povos indígenas, é você reconhecer essa capacidade desses que são sujeitos também produtores de conhecimento, sujeitos também produtores de ciências e de medicinas, e que vão ter aí uma forma distinta de responder aos seus problemas. E que, frequentemente, né, o que a gente observa é que eles ensinam para a gente, né, eu acho que a sociedade ocidental, ela tem uma maneira, ela coloca uma maneira de pensar muito do indivíduo, isso tem uma resposta, isso tem a verdade, a não verdade, e os povos indígenas têm uma perspectiva muito mais, eu diria, acolhedora e complementar, né, em termos de pensar que, enfim, reconhecer que é interessante ter diferentes recursos e tecnologias, que é interessante saber do que o outro também sabe, né, e efetivamente o que a gente vê dentro dessa relação, então, desse sistema oficial e os vários sistemas médicos indígenas é uma possibilidade enorme de complementação. Mas a gente não vê isso só lá, tá? Eu queria enfatizar que isso acontece com todo mundo. Eu, por exemplo, eu tenho minha acupuntura, que eu gosto de usar para algumas coisas, eu vou na minha fisioterapeuta, eu vou, às vezes, num tratamento medicamentoso, às vezes eu converso com outras pessoas sobre outras dimensões. Então, acho que existe essa complementaridade, essa sobreposição de diferentes formas de cuidar e de pensar, ela existe na nossa sociedade, né? A nossa sociedade, ela é plurimédica, né? Ela tem um pluralismo médico, não só um pluralismo linguístico, não só um pluralismo em termos de organizações sociais, mas um pluralismo mesmo de sistemas médicos, e que é possível a convivência e complementariedade desses sistemas, porque cada sujeito, né, ele vai identificar onde ele acha que é o recurso que melhor funciona. E na medida que uma coisa ou funciona ou não funciona, vai acionando os outros recursos, né? Mas efetivamente, infelizmente, no serviço de saúde, em geral, o profissional acha que só tem o que ele sabe, e que ele que está ali controlando o projeto terapêutico, e pouco reconhece algo que, enfim, é muito importante. No caso dos povos indígenas, é maravilhosamente gritante, que é essa autonomia, né? Autonomia para tocar a vida e tocar o cuidado, né? Muito bom. E nesse sentido também, a gente está vendo recentemente a questão do marco temporal, né? Que está, enfim, tá movendo todo mundo ultimamente. E eu queria saber, assim, você falou, ou sugeriu o título, né, do Saúde é Terra. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação, né? E de como isso também influencia, né? De como a cosmologia, de como o modo de vida deles influencia na própria percepção do que é a saúde, né? E do que está conectado e o que influencia ela. Não, ironicamente, eu até provoquei esse nome, porque é uma redescoberta até de um trabalho de pesquisa que eu tenho feito. A gente fez uma pesquisa, estou com um colega que chama Ricardo Ventura Santos, e a gente está com um projeto de pesquisa investigando a história da criação do que a gente tem hoje, que é uma política do subsistema de atenção à saúde indígena, que faz parte do nosso Sistema Único de Saúde. E daí, investigando essa história, a gente se deparou com uma presença grande dos indígenas ali na década de 80, né, discutindo o que era saúde para eles, querendo ter acesso ao direito ao sistema de saúde público, mas dizendo que não poderia ser uma simples colocação para os indígenas de algo que ia ser reproduzido, mas que tinha que considerar essas especificidades linguísticas, de maneira de pensar e cuidar de saúde, e a maneira do que é saúde, o que é necessário para a saúde. E daí o cacique Raoni, esteve presente na primeira Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, que foi realizada em 1986, e o Raoni fez essa fala, né? Ele começou a falar do que ele entendia de saúde, ele dá esse entendimento, e daí até uma figura bastante importante na saúde pública brasileira, que é o Sérgio Aroca. Ele foi o presidente ali da 8ª Conferência de Saúde em 86, e ele também passa a reproduzir isso, a gente tem que entender que para os povos indígenas saúde é terra.
E daí eu acho que o que isso traz e casa muito com o que a gente no Brasil veio construindo nos últimos anos, que a gente chama, na verdade, de área de saúde coletiva, que é entender que a saúde, ela é produzida historicamente, ela tem relação com várias dimensões da vida humana, né? E ela vai ser impactada tanto diretamente quanto indiretamente por questões como outras políticas públicas, as condições de vida, o lazer, o transporte, o trabalho. E no caso dos povos indígenas, no relatório final dessa conferência em 86, estava lá: saúde para os povos indígenas tem a ver com sua posse e usufruto exclusivo dos seus territórios, tem a ver com o reconhecimento da sua cidadania, tem a ver com esses territórios estarem protegidos e garantidos na sua integridade, para que eles possam viver, né, e reproduzir a sua vida e suas dimensões, não só materiais, como imateriais. Porque no território é onde também está essa dimensão dessa sabedoria, dessa ciência, né? E está também a dimensão da história, né, propriamente. Então, a saúde, ela não é desconectada com isso. Então, a gente viu muito agora no contexto da pandemia, não sei se vocês tiveram essa oportunidade, mas relatos, por exemplo, como o da Glicéria Tupinambá, das mulheres ali do Conselho Indigenista de Roraima, lá do Alto Rio Negro, o quanto que o processo de isolamento fez uma olhada para dentro, em que se achou vários recursos que eles tinham em seus territórios para garantir a sua saúde e garantir uma condição durante o enfrentamento dessa pandemia tão difícil, com uma melhor condição de saúde. Obviamente, eu também posso te falar do contrário, né? O quanto que a não proteção dos territórios indígenas, e por isso que a gente tem a preocupação com o marco temporal, também vai impactar negativamente, né? A gente tem vários relatos, isso existe há décadas, né? O quanto, por exemplo, que as invasões dos territórios indígenas, seja para empreendimentos como hidrelétrica, rodovia, seja as invasões ilegais para garimpagem, afetam diretamente a saúde, porque provocam malária. Então, por exemplo, atualmente a malária no Brasil está restrita ali na região norte, em muitos territórios indígenas, e ela é frequentemente introduzida pelos garimpeiros, né? Então, a gente vê que eles podem importar e levar. A gente sabe que, historicamente, várias epidemias, assim como a Covid, chegaram por essas invasões, epidemias como sarampo e gripe. Então, a gente sabe também que essas invasões, em geral, degradam o ambiente, ou seja, que as queimadas, elas vão provocar fumaça que aumenta a infecção respiratória aguda. A gente sabe que a garimpagem e mineração vai contaminar a água e o solo, vai contaminar os peixes, que vai contaminar as pessoas. A gente sabe que essas ameaças, elas levam a tensões sociais e a sofrimentos e, efetivamente, episódios de violência e morte, desde assassinato a sofrimentos que podem levar, por exemplo, a suicídio. A gente sabe também que, efetivamente, né, muitos relatos de contato foram associados com vários problemas de saúde e epidemias, além da questão da segurança alimentar, né, o quanto que essas invasões e degradações afetam de tal modo, e essa restrição dos territórios indígenas que aconteceu historicamente, levaram a que, durante a pandemia, uma das preocupações principais foi a segurança alimentar, porque mesmo retornando para os territórios, como os territórios foram estrangulados, né, não é possível produzir e gerar todos os alimentos e os meios necessários para a vida, o que se tinha condições, né? Então, a gente vê e viu na pandemia e vê historicamente que não tem como pensar a saúde dos povos indígenas se não pensar nesse direito, usufruto e proteção territorial. Por isso que nos preocupa, a gente que é da área da saúde, também a discussão do marco temporal, porque na medida, primeiro, a gente já vê por dados epidemiológicos, né, enfim, vários agravos que de alguma forma têm relação com tudo isso, e se essa situação, né, essa instabilidade ou essa ameaça piorasse, esse marco temporal é aprovado, a gente sabe que isso vai impactar diretamente na saúde dessas populações. O outro aspecto importante, que vai ter a ver com a política de saúde indígena, é que também se estruturou esse subsistema de atenção em saúde indígena pensando a atenção primária nos territórios indígenas. Então, a base do pensamento também da política de saúde indígena é pensar a organização do serviço a partir do território. Então, é uma noção muito importante para pensar a saúde e a política de saúde indígena. Bom, Ana, você já até respondeu a próxima, que a gente ia entrar justamente nessa questão das políticas públicas, né, exatamente o que é.
Mas nessa fala eu fiquei pensando muito nessa questão da segurança alimentar, né? De como, e aí está totalmente relacionado com as políticas públicas, da entrega de cestas básicas por parte do governo, né? E a gente sabe que muitos povos indígenas, eles têm algumas restrições alimentares, né? E que você dar uma cesta básica sem entender o contexto, né? Sem ouvi-los, é um tanto quanto trágico, né? É triste. E um pouco ingênuo também por parte das políticas públicas de realmente não prestar atenção nesse detalhe, que na verdade não é um detalhe, né? Que é ali o ponto central, que é o que eles comem. O que eles comem está diretamente relacionado com o que eles acham que vai afetar a saúde, com o que eles acreditam. E aí a gente acaba achando que essa é uma questão de, ótimo, eles estão recebendo cesta básica, estão recebendo comida. Na verdade, não é bem assim, né? Na verdade, existem outros aspectos que a gente nem discute, né? Nem compreende ao certo como aquilo vai afetar, tanto psicologicamente, né? Quanto fisicamente, quanto em outros planos que eles acreditam, né? E aí eu queria entrar, na verdade, em uma audiência pública que você participou. Eu estava lendo um pouco, foi lá em 2019, né? Foi sobre saúde indígena no Senado. E aí você mencionou bastante sobre essa questão do diálogo, né? E da abertura para realmente essa construção conjunta, né? E do SUS e o subsistema de saúde indígena. E eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funcionou esse diálogo, né? Se ele realmente funcionou, se ele funcionou como vocês estavam planejando, ou se, enfim, foi por outros caminhos, e como funciona esse subsistema dentro do SUS. Acho que essa é uma pergunta essencial, porque muita gente também nem sabe que esse subsistema existe, né? Essa é uma questão que a gente tem refletido também muito no contexto da pandemia, né? Então, primeiro, acho que uma coisa que as pessoas têm impressão é que, às vezes, que a política pública, a política do governo, ela é algo que o governo cria e o governo dá. Mas, na verdade, não, né? As políticas públicas, elas, no geral, elas são produzidas em contextos bastante complexos, em que uma série de pessoas e grupos estão participando e com várias visões, e que vão estar disputando aí, que vão estar incidindo, inclusive pressionando para que se garanta em termos de política pública, né, e não iniciativa só da sociedade civil. E no Brasil, particularmente, né, o direito à saúde, né, essa ideia que está na Constituição Federal, a ideia de que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e a ideia de criar um sistema único de saúde, ele, na verdade, ele vai ser construído dentro da luta contra a ditadura, né, quando, a partir da década de 70, se fortalece várias organizações sociais ligadas à saúde, particularmente tem a Abrasco, que eu faço parte, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, tem o SEBS, que é o Centro de Estudos Brasileiros de Saúde, e que eles vão começar a tensionar de que o papel do Estado deveria ser maior com relação à garantia de saúde para todos, e que a forma de ofertar serviço de saúde também deveria ser diferente, né? Que ela deveria não estar baseada em hospital, localizada num grande centro, só em médico, que deveria ser pensada a partir do território, e o outro princípio que caminhou junto, que é a ideia de democratização da saúde, é que é envolvida com a participação das pessoas que vão ser afetadas pela política, né? E que as pessoas que estão no território são as que melhor sabem quais são seus problemas, e que elas também têm como contribuir para as soluções e para a implementação das ações de saúde. Isso são ideias que estavam ali, e que na década de 80, quando tem a emergência aí também de uma organização indígena, né, que é a União das Nações Indígenas, que vai discutir a revisão da política indigenista do Brasil, e daí os indígenas também estão junto com vários parceiros e entidades, mas eles estão ali ativamente na Constituinte, para inscrever na Constituição aquele artigo 231 e 231, que fala tanto do direito à diferença deles e do direito ao território, quanto da superação da tutela, ou seja, de que eles têm, eles são cidadãos e eles podem eles mesmos se recorrer para seus problemas, né? Isso, então, também vai para a política de saúde indígena. Então, a política de saúde indígena, que a gente conhece hoje, ela começa a ser discutida em espaços coletivos, em que tem a presença indígena, e ela vai propor isso, que dentro do Sistema Único de Saúde houvesse, nos territórios indígenas, que houvesse dentro dela um subsistema que fosse pensado a partir dos territórios, e daí se criou a ideia de Distrito Sanitário Especial Indígena, né, que estaria delimitado e reconhecendo a partir dos territórios indígenas e não a partir da cidade ou do estado, que seja uma lógica que não é a lógica de ocupação daqueles povos do território. Então, esses distritos sanitários, por exemplo, eles passam vários municípios, às vezes passam estados,
porque eles são colocados de acordo com que determinado povo, grupo de povos, ocupa uma região, e que fosse pensado, então, a atenção a partir dali. E daí eles colocaram algumas outras diretrizes desde o começo. Uma diretriz é que os próprios indígenas tinham que estar envolvidos em todas as etapas, tinham que participar do planejamento, da formulação, da execução e da avaliação, e que também os próprios indígenas tinham que ser formados para ser membros das equipes de saúde, eles tinham que ter acesso à educação para ser os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, ocupassem os cargos de gestão, inclusive, no futuro. Então, e também pensar uma terceira coisa, que tem a ver com esse diálogo, que é dessa parte mais epistemológica, né, de que eles têm também sistemas de saúde próprios e que esse sistema oficial tinha que respeitar essas formas de pensar o cuidado da saúde e a alimentação, como você deu exemplo, né? São questões que entram. Então, como se pensou em implementar isso e manter esse diálogo? Se usou no subsistema a mesma estrutura que tem no Sistema Único de Saúde, que é a ideia do controle social. Então, cada um desses distritos teriam conselhos locais de saúde em cada comunidade, e teria em cada conjunto de comunidades no distrito um conselho distrital de saúde, em que os indígenas poderiam ter assento e poderiam dizer como eles queriam que essa política fosse formulada. Além disso, tem essa ideia dos próprios indígenas serem da equipe. E um membro fundamental para esse diálogo é os agentes indígenas de saúde, que são moradores das comunidades, que são membros das equipes e que têm esse papel, né, de fazer essa relação, né, e essa mediação aí da comunidade com a equipe, né. Mas a gente, infelizmente, nesses 20 anos, a gente tem visto muita dificuldade nesse diálogo, né, e nos últimos anos mais recentes, a gente viu um desmonte disso, né, o governo Bolsonaro começou com um decreto em que ele extinguiu boa parte de conselhos e fóruns de debate, de participação da sociedade nas políticas de saúde, inclusive o Conselho Nacional de Política Indigenista e o Fórum de Presidentes de Conselho Distrital de Saúde Indígena, né? E foi diminuindo, né, esse papel, essa viabilização dessas instâncias. Daí, o que a gente viu, por outro lado, né, em que pese que a instância oficial foi ficando difícil, o movimento indígena, que independe dessas estruturas, foi retomando para si esse debate. Então, em 2019, quando eu estava nessa mesa no Senado, estava lá a Soninha Guajajara, estava acho que o Issô, né, se eu não me engano, que estavam colocando porque dentro do movimento indígena eles foram puxar esse debate, né, para trazer a importância do subsistema, e durante a pandemia a gente viu também isso, né? Durante a pandemia, né? Então, não só esses conselhos de saúde indígena foram mantendo alguma função, mas as próprias lideranças e organizações indígenas foram fazendo várias iniciativas que foram fundamentais para a segurança alimentar, para arranjar insumos de EPI para serviços, para educar as comunidades, então, materiais de comunicação. Então, a política de saúde, ela é muito fruto isso, né? E como que você constrói ainda uma ação de saúde adequada a essa diversidade aí que a gente conversou? Não tem como um governo em nível federal fazer isso para todos esses povos, né? Então, essa parceria, ela é fundamental para, inclusive, garantir uma dimensão própria desse subsistema que, enfim, que tem que estar aí pulverizada, né? Então, a gente tem esse subsistema que funciona assim, tem 34 distritos, uma limitação dessa política que se discutiu muito na pandemia é que os indígenas que estão em contextos urbanos e fora de terras homologadas, né, não conseguem ter acesso a esse subsistema, e por isso teve uma ação ali no Supremo Tribunal Federal, e por outro lado, infelizmente, o que a gente tem a contar é um retrocesso do entendimento do atual governo com relação a esses mecanismos de diálogo, né, porque isso depende também do lado de lá, né. Então, a gente vê o movimento indígena querendo conversar sobre a pandemia, propor coisas, e não tem exatamente uma aproximação. Então, esse diálogo, ele tem sido difícil, né. Então, mas, enfim, acho que os indígenas continuam colocando aí a voz e se manifestando aí aonde tem espaço, fazendo parcerias, inclusive com a gente da academia, né, para garantir o seu direito, na verdade, é a obrigação do Estado de ouvi-los, né, porque isso é uma determinação que existe aí na Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, que é a obrigação do Estado, né, dialogar com os povos indígenas quanto a qualquer medida que afete a sua vida, né, e o que a gente vê é que o Estado tem muita dificuldade dele providenciar isso, né. Não sei se eu respondi, acho que eu me perdi no meio da pergunta. Sim, deu para entender, sim. A Fran teve que sair rapidinho, então vou assumir aqui um pouquinho, só para
introduzir, meu nome é Lucas, sou de Salvador, tenho 19 anos, vou acabar o ensino médio esse ano. Também faço parte da quarentena, então, enquanto a Fran, no caso, teve que fazer alguma coisa rapidinho, eu vou assumir aqui. E falando um pouco mais da própria audiência que a senhora participou e estava falando aqui, teria como a senhora, no caso, nessa própria audiência, a senhora comentou um pouco sobre a necessidade e as demandas de se traduzir o SUS para a linguagem da saúde coletiva, no caso. E também eu acredito que a senhora falou um pouco antes nesse papo também em relação a essa questão da tradução, das diferenças linguísticas. Teria como a senhora falar um pouco mais quais são as dificuldades acerca dessa tradução, e no caso, democratização do SUS para a população indígena? Acho que daí é importante a gente olhar para a história, né, de como é essa relação da sociedade nacional e do Estado com os povos indígenas. E, infelizmente, né, os nossos 521 anos de história são de muita violência com relação aos povos indígenas. A gente tem que lembrar que, inclusive, houve um intenso debate em um dado período, inclusive se eles eram humanos, né, se eles eram pessoas como os invasores que estavam, né, se eles tinham direitos ou não, e infelizmente, né, quando o Estado brasileiro moderno começou a organizar uma resposta, né, o que a gente chama de uma política indigenista, ele veio com a ideia de que não era respeitar exatamente essas populações na diversidade, mas que era que tinha que essas pessoas, elas tinham que aprender a língua, que era a língua oficial, tinham que ter a religião, que era a religião oficial, estudar na escola o mesmo conhecimento que se tinha na escola na cidade, com uma ideia de incorporação, integração na sociedade nacional, inclusive ignorando que a nossa sociedade nacional é diversa, né? Não existe um padrão aí também, é uma fantasia muito grande. Então, por muitos anos, quando começa o Estado também, até com o papel de proteger, né, quando cria em 1910 o Serviço de Proteção do Índio, a ideia de proteção, na verdade, é tirá-los dos seus modos de vida, da sua diversidade e integrá-los como trabalhadores rurais, né, como se eles não trabalhassem também, outra noção que tinha ali, né, e trabalhassem como se eles tivessem que aprender a produzir os alimentos outros, então introduziam em vários lugares, por exemplo, o arroz, e uma série de outros modos de produção agrícola, que eles tinham que aprender a exercer outros ofícios, ofícios que foram entendidos que eram os ofícios da sociedade nacional. Então, a história da relação da nossa sociedade com os povos indígenas, ela é de violência, ela é de racismo, ela é de subjugação dessas pessoas, e daí, enfim, até 88, os indígenas viviam sob a tutela do Estado. E o que é tutela? Tutela é a situação de um menor de idade, uma pessoa que tem uma grave deficiência mental, que não pode tomar decisão sobre si mesmo. Então, as pessoas indígenas não podiam exercer cidadania até 1988, não podiam decidir se elas queriam viajar para fora do país e pedir um passaporte, não podiam decidir sobre a sua vida, porque o Estado é que saberia o que elas devem. Então, a gente tem na Constituição de 88, a partir desse movimento ativo dos indígenas, uma inscrição na Constituição de uma mudança radical, né, que é o reconhecimento dessa diversidade sociocultural, dos direitos territoriais, desses direitos como direitos originários, ou seja, anteriores à existência do Estado brasileiro, porque eles estavam aqui antes, né, da instauração desse Estado, e que são sujeitos ativos de direito. Só que a sociedade brasileira, ela não mudou no dia 9 de outubro, né, assim, infelizmente, é o que a gente vê, que a ideia comum, como se ensina na escola ainda, é que os indígenas são passado, como se houvesse uma identidade indígena, como se para ser uma pessoa indígena ela tem que ter tais e tais características ou falar tal língua, né? Então, infelizmente, essa sociedade ela não, a nossa sociedade não conseguiu estabelecer uma relação de reciprocidade e respeito com os povos indígenas. Acho que eles se esforçam muito em aprender a nossa língua, se esforçam muito em aprender os mecanismos do Estado e nosso conhecimento, acessar nossas tecnologias, e, em geral, eles são desqualificados, inclusive quando são bem-sucedidos, né? Se uma pessoa indígena fala bem português ou domina uma série de tecnologias, é ao contrário, né? Depois, primeiro ela é cobrada a saber, e depois, quando sabe, ela é desqualificada da sua identidade, né? Então, a gente tem essa dificuldade ainda de fazer essa relação aí do Estado e da sociedade brasileira com respeito. Então, o que a gente vê hoje os indígenas ainda relatarem é isso, muito no serviço de saúde, focando nesse tema, mas eu já vejo em outros cenários, como na universidade, muita discriminação, estigmatização, né?
muito essa visão das pessoas que têm um estereótipo, e se a pessoa não corresponde, ela é desqualificada, ao mesmo tempo tratada como se ela não fosse capaz, se ela tem uma dificuldade linguística, né? E não vê, enfim, a gente não vê o lado que nós temos, o outro lado tem que aprender sobre os povos indígenas, né? Os trabalhadores da saúde indígena, por exemplo, eles é que têm que se preparar e entender essa diversidade, entender que a língua do outro, a primeira língua do outro, não necessariamente é o português, e, portanto, cabe a gente também fazer o esforço para criar essa comunicação um pouco mais respeitosa e numa relação horizontal mais igualitária, mas, infelizmente, ainda isso tem sido muito difícil, né? Em geral, quando se fala em essa aproximação, se coloca muito peso, por exemplo, que o agente indígena de saúde tem que entender o conhecimento biomédico, e não é o profissional outro não indígena que tem que entender como que é a concepção e quais são as práticas de saúde daquele grupo. Não é o profissional não indígena que tem que aprender minimamente um vocabulário da língua do povo que ele atende. E, infelizmente, eu já conversei com profissionais de saúde que trabalhavam em vários grupos e não sabiam nem dizer o nome do povo que ele tinha trabalhado, porque ele simplesmente não se importa. Então, a gente vê, por exemplo, na saúde, que na formação em saúde, não é as pessoas na graduação não têm nenhuma oportunidade, a oportunidade que eu tive é uma exceção do Projeto Xingu. Em geral, elas não têm nenhuma oportunidade de conhecer, né, essa diversidade do Brasil, em conversar de ter a oportunidade de ter experiências reais, de discutir essas concepções, por exemplo, que eu falei da antropologia da saúde, para poder relativizar, o que é o conhecimento biomédico, né? Relativizar que o português não é a única língua que é falada no Brasil, né? Então, acho que infelizmente, a gente tem que lembrar que a relação, infelizmente, e hoje em dia a gente está vendo, enfim, uma postura governamental que retrocede nessa política indigenista, né? Ela volta a falar termos que tinha lá na década de 60, né? E não está coerente e volta a querer modificar a Constituição, e o marco temporal é isso, né? No PL 490, tem um absurdo que está colocado lá, que se um povo indígena perde as características, o Estado pode retomar aquela posse daquela terra. Nessa ideia absurda de que a cultura é uma coisa estática, né, parada, né, como se nós não mudássemos, se os indígenas não pudessem mudar, né. Mas, enfim, acho que é muito desafio que a gente tem ainda. Eu entendi perfeitamente. E falando, inclusive, dessa questão das diferenças culturais, linguísticas que existem tanto entre os povos indígenas quanto o restante da sociedade brasileira, eu queria saber, assim, se e como as pessoas indígenas atuam em conjunto com o SUS. No caso, principalmente em relação à contribuição à produção de plantas medicinais, alguma experiência parecida, porque meio que a cultura assim, indígena tem algumas práticas medicinais que são consideradas pelo mundo ocidental antiquadas e diversos outros nomes que o pessoal pode até se referir, mas queria saber como é que há essa integração entre meio que a cultura milenar indígena, no caso, as plantas medicinais e tudo mais, e o SUS, como é que há essa atuação em conjunto tanto do SUS quanto dos povos indígenas. Tem várias dimensões. Uma dimensão que eu acho que é importante ressaltar é a dimensão que a presença indígena atualmente e as ações afirmativas trouxeram de presença e de acesso do ensino superior, mas também isso aconteceu em nível médio dos indígenas, de modo que atualmente, no subsistema de atenção à saúde indígena, praticamente metade dos trabalhadores da saúde são trabalhadores da saúde indígenas, né? O contingente maior são esses agentes indígenas de saúde, mas também eles são técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, odontólogos, psicólogos, e a tendência maior é que cada vez mais a ocupação dos cargos e das profissões do subsistema seja ocupado por indígenas. Inclusive, por exemplo, a Universidade Federal de Roraima tem no Instituto em Siquirã o curso de saúde coletiva indígena, que trabalha mais com a dimensão de preparar os indígenas como gestores para esse subsistema, né? Então, acho que isso é uma forma da presença e contribuição indígena no subsistema e no SUS. Então, eles são trabalhadores do SUS, estão contribuindo no SUS. Ao mesmo tempo, eles estão na academia e tem crescido a produção de conhecimento que eles estão gerando a partir de trabalhos de conclusão de curso, fazendo mestrado, doutorado, para pensar os seus problemas e as suas questões de saúde, né? Então, eles estão contribuindo ativamente com a produção do campo de conhecimento sobre saúde indígena.
Desse outro lado dos especialistas, a gente costuma falar mais em articulação do que integração. O termo integração, ele dá muito uma ideia de que você vai pegar algo que vai se integrar numa norma, né? Então, a gente tem um pouco de receio de usar o termo integração, porque o que a gente vê em muitas experiências é que daí eles fazem o quê? Pega uma parteira indígena, em vez de potencializar os saberes daquela parteira, não, aquela parteira indígena ela tem que aprender qual é o procedimento biomédico de cuidado e parto, daí ela foi integrada no sistema oficial. Então, não é isso que a gente quer, né? A gente quer uma articulação, uma complementarização entre o que é o sistema biomédico oferecido pelo sistema oficial e o que são esses especialistas, e lembrando que são vários, né? Não é só parteira e pajé, né? Na verdade, cada povo tem uma denominação, né? Que nem a Francisca falou do Pindorama, né? Cada povo tem uma denominação dos seus especialistas que têm saberes muito específicos e formas de como também se torna um daqueles especialistas e tem conhecimentos bem particulares. Então, a gente quer muito uma articulação, né? E, infelizmente, a gente vê que o Sistema Único de Saúde não tem feito muitos movimentos para essa articulação. Por um lado, a gente tem, por exemplo, uma política de práticas complementares e integrativas, né, as PICs, né, práticas integrativas e complementares de saúde, que reconhece vários sistemas médicos de vários países, como a Ayurvédica, a acupuntura, e não fala nada sobre as medicinas indígenas. Então, tem no SUS uma política para diversificar esses sistemas médicos, mas você não vê naquele documento um reconhecimento dos sistemas médicos que existem na diversidade dos povos brasileiros, não só indígenas, mas também outros povos de tradições, por exemplo, afro-brasileiras, que também não estão lá. Por outro lado, dentro do subsistema, que tem uma diretriz que fala disso, que a gente chama de atenção diferenciada, no geral, os gestores e os profissionais de saúde não sabem o que isso significa. Eles não são preparados, eles não entendem essa ideia de diversidade, então a gente vê muitas vezes, infelizmente, uma atitude mais de não reconhecimento, negação de que tem isso, ou às vezes de desqualificação, de que são coisas como crendices ou que não funcionam. Mas tem experiências pontuais, a gente vê nos últimos anos, né, tem experiências pontuais, houveram projetos, inclusive, do próprio Ministério da Saúde para incentivar e financiar encontros, por exemplo, tem em Pernambuco, desde 2014, encontros de pajé, encontros de pateira, ou, por exemplo, fazer cartilhas para incentivar vídeos, tentar promover eventos, mas eu diria que são iniciativas muito pontuais ainda, né, em que as equipes ainda não, em geral, elas têm dificuldade, elas precisam de apoio, e efetivamente os gestores não valorizam isso, porque um problema que, enfim, é bem específico, não sei se é específico demais, mas, por exemplo, quando vocês estão na universidade, a gente estuda muito em função da prova, da nota que vai receber. Enfim, concordamos, né? Isso é uma coisa que determina muito o que a gente estuda, né? Como eu vou ser avaliado. Isso também funciona para o trabalho no serviço de saúde. Existem as formas de avaliação do trabalho da equipe. E nesses critérios não tem nada que fale, por exemplo, disso. Esses critérios são baseados em coisas quantitativas, tipo cobertura vacinal. Quantas crianças você acompanha, quantas gestantes você atendeu. Não tem nada que quantifique ou diga, por exemplo, dessa dimensão. Então, não é um estímulo aí ao trabalhador e ao sistema para se organizar para isso. Isso é um desafio, e esse é um tema, por exemplo, que estava programado para ser da 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena. Então, o subsistema tem conferências nacionais de saúde, a gente deveria ter tido a 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena em 2019, e ela não ocorreu, e o tema central dela era repensar essa política de saúde indígena e o que era atenção diferenciada nessas dimensões para os povos indígenas, porque em cada região, cada povo, ele vai ter também uma forma de percepção e uma dimensão que ele queira valorizar, porque inclusive tem certos sistemas e conhecimentos indígenas que não é para o outro saber, né? Não é para o outro saber, não é para a gente entrar nessa seara. O que eu acho extremamente válido, né? Não quer dizer que você não vai ter o respeito, né? Mas você vai entender que essa seara, quem cuida é ali, determinado grupo com tal autonomia, né? Acho que é um pouco isso, eu não sei se eu me perdi de novo. Não, foi ótimo. Antes de fazer a próxima pergunta, eu lembrei de quando você estava falando o meu TCC, né, dentro da biologia, vai para muito na etnobotânica, né? Então, eu tô lendo muito sobre as Guarani-Mbiá. E aí, tem muitos trabalhos, né, muitos poucos trabalhos feitos por mulheres indígenas, que era a minha pretensão inicial do TCC de só usar pessoas indígenas, mas é impossível, né? Mesmo a pessoa tentando, ela realmente não consegue, porque, enfim, por conta de todo
por toda a colonização, né, por conta de todo esse processo histórico-cultural que aconteceu e do genocídio. Então, realmente, a gente não tem atualmente essa produção enorme de conhecimento que a gente gostaria de ter, né? Mas aí um dos trabalhos estava falando da questão dos hospitais, né? Que algumas delas são, enfim, vão para o hospital fazer os partos. E o TCC é justamente sobre essas fases de transição, que são fases de passagem muito importantes, que envolvem muitos perigos que a gente não compreende, né? E o parto é uma delas. E aí, uma das ações, né, depois do parto, é enterrar a placenta. E aí, quando elas vão para o hospital, eles devolvem a placenta dentro de um isopor. Então, assim, gente, aquilo ali é nada para elas, sabe? Elas têm que realmente enterrar a placenta enquanto está quentinho, né? Enquanto ainda está protegido de vários seres invisíveis ali. Então, de fato, sabe, a gente, mesmo assim, você tem uma tentativa de tentar devolver a placenta, mas, assim, devolve de forma errada, sabe? Não devolve respeitando de fato a Porque cultura. frequentemente não escuta, né? Não vai lá dialogar e perguntar, que é uma coisa, infelizmente, os profissionais de saúde, né? Também a formação em saúde e a formação médica, particularmente, mas também a direito de enfermagem, muito autoritária, que te ensina a ter uma relação autoritária com o outro em geral, ainda mais com o outro que está carregado dessa questão, infelizmente, que a sociedade carrega, né? Machista, o machismo, o racismo, a homofobia, e que reproduz na prática da relação em saúde, né? E daí, em vez de ter a escuta e construir a solução, né, você, enfim, ou acha que não, ou acha que entendeu e acha que não tem valor, ou interpreta do seu jeito em vez de perguntar, né? E é isso que você falou, a experiência para os indígenas, né, nesse cuidado, quando eles têm que sair do território, e em parte, às vezes, até eles evitam, e por isso que tem a ideia do subsistema também, para resolver no território a maior parte dos problemas, porque a gente nem tem ideia do conjunto de situações que passam a ser uma ameaça, que é isso que você falou, o que você está comendo, né, enfim, por exemplo, é isso, né, também tem um trabalho bastante bacana, que acho que você deve ter visto, né, da Luciana Orix, que ela vai falar isso, né, o que come a família toda afeta o bem-estar do recém-nascido, né? Então, quando você tira aquela pessoa do território e você passa a não saber o que o irmão daquele bebê, o que o pai, onde está, como que está, você fica com uma série de outras variáveis que podem estar afetando a saúde daquela criança, né? E o serviço de saúde não considera isso, e por isso que os indígenas, em geral, pedem para ir em família, né? Para o serviço, e daí todo mundo acha que eles estão querendo abusar ali da boa vontade, todo mundo quer viajar. Não é isso, né? É uma preocupação com esse conjunto de condições necessárias da saúde que tem que ter. Mas, assim, a boa notícia que eu acho, Francisca, é que a presença realmente, particularmente das mulheres indígenas na academia, acho que está crescendo muito, assim, atualmente tem muitas dessas mulheres, eles criaram a articulação brasileira dos indígenas antropólogos, então, assim, eles estão cada vez mais estão ocupando o espaço da editoria, daí até vou te dar para você e para os outros uma dica, a gente, pela Fiocruz, criou uma biblioteca virtual de saúde dos povos indígenas, em que a gente tem agregado isso, e uma das coisas que a gente está tentando dar visibilidade é a produção indígena de autoria indígena, né? E efetivamente a gente espera que eles produzem, porque o uso da planta não é fitoterapia, né? Isso que você está falando, né? A gente vê, às vezes, pessoas pegam uma categoria conhecida, né? Isso é o etnocentrismo, né? Você olha o outro a partir da sua categoria, né? O uso de planta é fitoterapia, e aplicar, os indígenas usam plantas, eles fazem fitoterapia, quando não, né? O que é aquela prática no qual envolve o uso de plantas tem outras dimensões envolvidas, e desde a como você aprende, desde como você coleta, desde como você prepara, desde o que precisa ser feito na pessoa antes, durante e depois, e que tudo isso não é uso de planta, não tem a ver com o mecanismo farmacológico ativo da planta, né? E eu acho que essas dimensões complexas cada vez vão ser melhor evidenciadas por esses indígenas na academia, né? Porque eles são, os detentores vão também dar os termos do que vai poder ser falado num espaço público e o que não deveria e não vai ser falado, né? Que também é uma dimensão, né? Mas eu acho também que é papel nosso se interessar, né? Isso que você está fazendo eu acho fantástico, é papel nosso se interessar, ir atrás, aprender, trocar, né? E eu sempre vejo experiências muito boas disso, dessa troca e interesse, de que a gente se interesse e troque até mesmo para a gente virar um fator também, né, de mudança social, né, de a gente também conversando e fazendo as mudanças nos nossos próprios espaços, né, de trabalho, de estudo, enfim, de vida.
É isso, exatamente isso. E aí, entrando também nessa questão cultural, né, a gente viu que por conta da Covid, muitos nem puderam fazer os rituais funerários, né, os rituais de enterros de seus familiares, seus amigos, seus parentes. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como a gente lidou, né, dessa forma. Eu vi que a Fiocruz lançou alguns relatórios, né, com algumas recomendações, várias recomendações, na verdade, né, durante esse período de Covid, mas a gente sabe que, enfim, o governo brasileiro ele não agiu da forma adequada lá no início, né, que deveria ter sido nos preparado de uma forma muito mais eficaz, muito mais rápida, ter tido uma resposta justamente para esses grupos que estão numa situação de maior vulnerabilidade de forma mais eficiente, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho, né, de como a gente lidou com a Covid, né, essa perspectiva de vocês estando dentro da Fiocruz também, de como é que o que a gente poderia ter melhorado, como é que foi esse processo, né? Porque a gente sabe que foi um processo muito turbulento e que não foi respeitoso, né? Não foi nada respeitoso com esses povos. E com tudo que eles carregam também, né? Com toda a ancestralidade, a gente viu vários pajés, vários caciques morrendo, né? Então, como é que isso afeta também a saúde, né? Então, sim, a gente, hoje até eu estava conversando com a Soninha Guajajara, né, e foi até uma pergunta que eu fiz para ela, né, assim, eu fiquei sempre muito impressionada o ano passado, quando lá no dia 12 de março, a PIB suspendeu o acampamento Terra Livre de abril, né, que ia ser presencial, e rapidamente também começou a se articular, e um dos grupos que eles se articularam foi os pesquisadores do grupo de trabalho da Abrasco, de saúde indígena, também do Projeto Xingu da Unifesp, e outros médicos e profissionais de saúde, para entender o problema, né, porque eles têm uma memória muito recente ainda de outras doenças e epidemias que devastaram grupos, né, que extinguiram grupos, ou que reduziram, assim, populações de uma maneira muito abrupta, né? Então, eles falavam, né, de uma memória muito recente de saber que um vírus poderia realmente causar um impacto muito grande na sobrevivência, e por isso a preocupação com um genocídio, né? Porque é um fato que já aconteceu e que, infelizmente, para a configuração dos impactos da pandemia hoje em dia, a gente recoloca essa questão. E eles, então, portanto, e a gente que trabalhava com as populações indígenas, é isso que você falou, né, Francisca? A gente sabia de alguns dados que preocupavam, a gente sabia que, infelizmente, ainda a mortalidade geral e infantil das crianças e dos indígenas era pior que dos não indígenas, a gente sabia que tinha muita desnutrição, ainda crescendo a população também que tinha problemas crônicos, a gente sabia da dificuldade de acesso a saneamento e, portanto, a dificuldade de acesso à água potável e, portanto, também a fazer as medidas de higienização. A gente sabia que muitas comunidades não iam ter a segurança alimentar necessária para manter o isolamento, iam precisar sair para vender produto, para trabalhar, para comprar alimento, né? Então, a gente ficou muito preocupada porque o Ministério da Saúde e o governo brasileiro, quando começou a colocar alertas que a Covid poderia se agravar mais em alguns grupos, se falou dos idosos, se falou dos trabalhadores da saúde, se falou das pessoas com comorbidade, e não se falou das populações indígenas. Então, a gente rapidamente se somou, eu digo pela Abrasco, com o movimento indígena para alertar que o governo brasileiro tinha que pensar respostas específicas por conta de todas as características de modo de vida, diversidade linguística, as condições em relação a respostas específicas da Covid e urgentes, né, que teria que se agir mais rápido, né, porque a gente sabia que uma vez que chegando, enfim, uma comunidade, ela poderia se espalhar rapidamente para a comunidade toda. A gente tinha relatos recentes, acompanhados por pesquisadores, que viam isso, por exemplo, com H1N1, né, que aconteceu lá em 2016. Então, a gente se articulou, e daí nesse sentido de também ajudar a produzir respostas, e daí a gente na Fiocruz, né, a Fundação Oswaldo Cruz colocou para a gente, digo, institucionalmente, de que a gente tinha que ajudar, né, produzir respostas para ação, né, produzir conhecimento e informação para ação, que a gente tinha que apoiar e subsidiar o enfrentamento dessa pandemia, e isso foi uma prioridade, e o nosso trabalho virou totalmente para isso, e no caso eu e os meus colegas, o Andrei Cardoso e o Ricardo Ventura Santos particularmente, a gente começou a voltar ao trabalho para dialogar nas várias instâncias onde a gente pudesse contribuir
é isso, traduzindo essas informações, né, porque eram muitos documentos que tinham que ler e muitas informações, então a gente podia fazer esse trabalho de traduzir, esmiuçar, ajudar a definir o que era prioritário para a exigência da resposta governamental, ajudar a articular ações de comunicação, por exemplo, para esclarecer as dúvidas, ajudar, inclusive, eventualmente, a pedir auxílios, fazer campanhas, né? E daí a gente foi fazendo esse trabalho muito em conjunto, tanto com a PIB, né, quanto com a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos Indígenas, que a deputada Joênia Wapichana coordena, né? Então, a gente foi lá para ajudar a subsidiar, por exemplo, a discussão da lei que acabou sendo aprovada, né, da 14.021, do plano para enfrentamento, e depois, posteriormente, quando a PIB entrou com ação no Supremo Tribunal Federal, né, denunciando que o governo estava sendo omisso, que ele estava excluindo determinados conjuntos da população indígena, né, de uma resposta, que estava continuando tendo as invasões, a gente entrou para dar o apoio técnico na ação que chama DPF 709, né, e daí a gente foi ali fazendo a discussão das análises do plano do governo, com a ideia de contribuir, né, porque a gente não tinha tido a oportunidade também, como acadêmicos, contribuir com a proposta do próprio governo, porque infelizmente não houve esse tipo de chamamento, mas ali a gente pôde contribuir fazendo sugestões, recomendações e analisando quais eram as proposições ali do governo para subsidiar a decisão dos advogados, né, e o trabalho ali maravilhoso coordenado pelo Eloy Terena, né, em termos de pressionar, né. Houve várias tentativas de diálogo, né, enfim, a gente também fez muito diálogo com locais de referência que a gente trabalha, então, por exemplo, eu tentei manter um diálogo com o pessoal lá do Alto Rio Negro, para ver como que poderia ajudar lá e apoiar, os outros colegas, tem gente que trabalha com os Chavantes, gente que trabalha com os Guaranis, né, e a gente foi tentando também ver o que a gente podia ajudar na ponta, né, a Fiocruz daí fez, enfim, então, um conjunto de ações bastante grandes que a gente fez de comunicação e informação. Depois a Fiocruz entrou na rede de apoio de diagnóstico, né, e daí a gente foi tentando ajudar no diagnóstico, por exemplo, em Manaus, né, como uma referência para a região norte, tem uma Fiocruz em Manaus. Depois, quando começou a ter teste rápido, a levar teste rápido também para as comunidades, a gente também tentou ajudar, e a Fiocruz fez alguns financiamentos para organizações sociais, e várias organizações indígenas receberam apoio, né, dessa chamada emergencial. A gente preparou material para os trabalhadores, né, a gente fez um curso no campus virtual para ajudar a qualificar os trabalhadores que atuam na saúde indígena, fizemos também vídeos, cards, para ajudar a disseminar a informação, e esse trabalho, como, por exemplo, que eu estou aqui com vocês, né, de dialogar, né, e estar presente em espaços de diálogo que vão repercutir com diferentes grupos para sensibilizar a sociedade, para esclarecer algumas dúvidas, às vezes técnicas, por que os indígenas são prioritários, né? Então, por exemplo, a gente também subsidiou muito questionamentos desses que vieram de parlamentares, de Ministério Público Federal, para dar os argumentos, mostrar os dados científicos, por exemplo, de por que realmente precisava priorizar os indígenas, né? E a gente tinha dados, tanto os anteriores da pandemia, que falavam da situação de saúde, quando, infelizmente, a gente foi analisando os dados da pandemia e viu que a mortalidade e a letalidade da Covid, infelizmente, estava sendo maior entre os indígenas, principalmente na região norte e centro-oeste, né? Então, a gente fez um pouco esse trabalho de tentar também analisar dados, né, mostrar riscos eminentes, né, mostrar os impactos, e aí ajudar subsidiando isso, né, espaços no legislativo, espaços no judiciário, espaços diretamente com as organizações indígenas para comunicação, né, esclarecimento, né, e formação de trabalhadores também para pensar como responder à Covid de uma maneira entendendo, né, o que são as características e o contexto indígena. Foi um pouco assim, exercer um papel, a ideia da gente, na academia, a gente tem um papel social, né, e nesse momento que foi, acho que uma das piores crises sanitárias e humanitárias, né, não é só uma crise sanitária, foi uma crise humanitária, a gente da academia tem uma responsabilidade em ajudar de várias formas, né, encontrar soluções, a comunicar as informações, a requerir, né, demandar do governo, e também, enfim, tá aí para dialogar, né, com quem estiver interessado. Acho que foi um pouco isso. Perfeito. E também falando um pouco da pandemia em si, só que um pouco mais elaborado em cima dos resultados da pandemia até agora, um dos relatórios iniciais da pandemia
vocês comentaram sobre o risco dela se tornar um novo genocídio aos povos indígenas. Olhando atualmente, assim, nesse 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio da pandemia, você acha que isso se concretizou ou se concretizou em parte, de certa forma? Enfim, acho que a definição de dizer isso ou não, acho que é do âmbito jurídico, né? Mas eu acho que não é à toa que a PIB entrou no Tribunal Penal Internacional, né? Então, que nem até a Francisca estava mencionando, a gente efetivamente viu que a resposta governamental foi lenta, frequentemente nos primeiros meses omissa, em promover aos serviços, aos seus próprios trabalhadores, por exemplo, equipamento de proteção individual, de modo que favoreceu a transmissão do vírus e a sua disseminação ampla e rápida nas comunidades. Ontem mesmo, por exemplo, eu estava lendo, saiu recentemente um artigo numa revista internacional que debate desigualdade étnico-racial, e eu não vou lembrar aqui o nome dos autores, peço desculpa, mas eles analisaram o excesso de mortalidade durante a pandemia, né? Então, quando eles analisaram, então, eles compararam a média de mortes no período de 2014 a 2019, a média de mortes por semana, e compararam, então, chegaram num parâmetro do que seria esperado, né, de padrão de mortes de indígenas ao longo do ano, e compararam com quantas mortes de fato aconteceram dos indígenas durante 2020. E o que se viu é que o excesso de mortes entre indígenas chegou ao redor de 36%, e no não indígena foi 18%, ou seja, 2 vezes mais para os indígenas. Né? A gente sabe que tem muitos grupos indígenas no Brasil ainda e que a população é muito pequena, né? E daí genocídio é um conceito complexo, eu não sou dessa área, mas ele vai falar não só da dimensão de morte física, mas também cultural, epistemológica, de várias dimensões. E nesse sentido, né, o que a gente estava conversando é isso, o impacto de uma morte indígena, ele não é um impacto só daquela vida humana e para aquela família, né? Ele é uma perda coletiva. E, efetivamente, a Covid matou mais idosos indígenas, que são esses anciãos, biblioteca, acervo, e, às vezes, eram os últimos falantes de determinada língua, os últimos conhecedores de determinado conhecimento. Então, assim, a gente ainda, acho que vai dimensionar o quão grave foi, mas a gente pode afirmar que houve um impacto, sim, na dimensão cultural, de conhecimento e linguística, e de alguns povos. Por exemplo, o último homem do povo Juma morreu esse ano, e também teve um outro povo, que eu já não me lembro qual, que recentemente também, que são 3 pessoas, e que estavam no risco também, se morrer, você tinha realmente uma extinção. Mas a ameaça do genocídio, né, ou seja, da intenção de extinguir de um determinado grupo, não é só, no contexto da pandemia, não é só devido à Covid, né? Ela é devida também à omissão do governo e à conivência com as invasões territoriais de garimpeiro, com desmatamento, e a gente está vendo, então, que não foi só a pandemia, né? É a pandemia junto com a liberação de uma série de regulamentações de proteção da área ambiental, com o desmonte do IBAMA, com o desmonte da FUNAI, com tornar a FUNAI um órgão que, em vez de proteger os indígenas, acaba, por vezes, perseguindo as lideranças indígenas que estão defendendo. Então, tudo isso faz parte dessa discussão do genocídio, não é só a pandemia que afetou os indígenas durante esses últimos 1 ano e meio, que faz parte dessa denúncia aí no Tribunal Penal Internacional. É a pandemia em que a gente vê isso, uma resposta lenta e insuficiente, em que realmente a gente cada vez mais tem dados que mostram que o impacto foi maior nos indígenas, e, junto com isso, invasões, queimadas, desmonte da legislação, desmonte das instituições, essa tentativa de passar pelo Congresso o marco temporal, pelo PL 490, tudo isso mostra um ataque aos direitos indígenas e às condições necessárias à sobrevivência cultural e física dos povos indígenas. E tudo isso faz parte de todas as discussões que se traz sobre o genocídio. Por isso que há essa ação no Tribunal Penal Internacional, por exemplo, e que provavelmente também está sendo discutida no âmbito da CPI da Covid, né? Eu acho que você contemplou muito bem a pergunta, e se não for considerado genocídio, pelo menos foi uma tentativa, né? Não só dos povos indígenas, mas a gente viu aqui no Rio, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, a gente viu a chacina que aconteceu no Jacarezinho. Não só os povos indígenas, mas também o povo preto, né? O povo quilombola, o povo principalmente das classes pobres, né? A gente vê o número de bilionários aí crescendo enquanto o povo passa fome, né? Então, acho que, assim, é algo em curso e que, às vezes, fica um pouco, não tão explícito, mas que a gente tem que saber ler entre as linhas, né?
E aí o Eduardo, ele queria fazer uma intervenção aqui, acho que é uma pergunta, um comentário. Pode falar, Eduardo. A minha pergunta, assim, eu acho que eu fui contemplado pela fala dela, assim, mas eu vou fazer minha colocação de qualquer modo, assim, porque como estudante de sociais, eu ia trazer essa questão política, né, porque eu li uma matéria, por exemplo, falando sobre a questão da pandemia em si, que pesquisadores da USP, eles analisaram alguns documentos, decretos, etc., e constataram que houve uma forma sistemática de propagação do vírus, né, a partir do chefe de governo do Brasil, né? E nesse sentido, eu iria falar justamente sobre essa questão dos povos indígenas. Você citou essa denúncia para o Tribunal de Haia, inclusive que eu acho que o advogado Eloy Terena é do povo indígena também. Então, assim, ele fez essa colocação, não só necessariamente no período da pandemia, mas desde do mandato do atual governo, né? Então, assim, já desde antes houve uma política mesmo, assim. Então, assim, não é um acaso, assim, não é, as queimadas, toda essa falta de suporte não é um acaso, assim, tipo um projeto político, né? Pensado que justamente para que, enfim, esses grupos, de alguma forma, sejam prejudicados, né? E aí, nesse sentido, eu queria que você falasse, então, da sua percepção, assim, a partir do que poderá vir num possível, assim, tudo que indica hoje, atualmente, é que provavelmente esse possível governo não se reeleja ou eventualmente não consiga se manter. Qual a sua percepção a partir disso? Porque, assim, acho que uma palavra que você colocou, assim, que é muito utilizada hoje mesmo, que é o retrocesso, né? Houve, assim, se você for analisar tecnicamente, assim, sem qualquer viés, houve um retrocesso em vários sentidos, vários âmbitos, né? E qual seria a sua percepção futuramente de reconstrução, né? Você citou a Sônia Guajajara, a gente teve o último papo que a gente teve foi com a Fabiana Guajajara também, que é do mesmo povo, inclusive, e na nossa publicação, acho, de ontem, a gente cita a Sônia, né, que ela fala que, da questão do marco temporal, que os indígenas não abrirão mão das terras que eles tiveram, né? E aí eu queria que a sua percepção, assim, acerca disso, futuramente, assim, qual a sua análise acerca disso, qual a postura que seria adotada, enfim, o que seria feito por parte deles, ou necessariamente que pudesse, de reconstrução mesmo, né? São questões bem importantes, Eduardo. Assim, primeiro, infelizmente, eu acho que a gente nunca teve um governo no período democrático que fosse, vamos dizer, favorável e extremamente positivo, né? A gente viu nos primeiros anos imediatos após a Constituição a instauração e o avanço, né? Inclusive as demarcações de terra avançaram nos primeiros anos e depois a gente vê uma queda, inclusive passando nos próprios governos de esquerda, e o segundo, enfim, mandato da Dilma, ela só foi demarcar territórios na saída ali, né? Então, a gente, infelizmente, vê, mesmo dentro da esquerda brasileira, ainda muito desconhecimento e pouca aproximação, né, com que é a questão dos povos indígenas, né? Acho que há uma sensibilidade, mas há pouco entendimento, e frequentemente se considera, assim como se considerou outras pautas identitárias, como as questões das mulheres, LGBTQI+, como questões secundárias da cidadania. E eu acho que o que a gente tem aprendido nos últimos anos, e o movimento indígena nos mostra agora, né, e eu acho que a história da América Latina nos mostra, é que as propostas efetivamente radicais de decolonização, de reconstrução e de autenticidade da América Latina, elas estão nos povos originários, né? Você vê o que acontece no Equador, no Chile, na Colômbia, na Bolívia, né? Efetivamente, o grupo social que questiona essa ordem mundial, né, do nosso país ser um país subalterno na economia mundial, ou da gente ser um território de extrativismo, quem questionou isso e questiona radicalmente são os povos indígenas, né, os povos originários da América Latina. E, efetivamente, eu tenho a esperança de que a conjuntura atual, e efetivamente acho que teve alguma visibilidade maior na pandemia da questão indígena, que nessa reconstrução do nosso país haja essa sensibilidade e um posicionamento mais contundente, né? E daí eu digo que não basta a gente achar
positivamente valorativo a questão indígena, da identidade e das pessoas indígenas, né? Porque eu acho que a gente vê também que o neoliberalismo ele se apropria, né, desses movimentos, né? O feminismo vai virar marca do consumo de produtos, né? Não é isso só que se quer, independente da questão da inserção do mercado, que tem um certo aspecto positivo, mas de fato é questionar essa estrutura aí racista que coloca essas pessoas como seres enfim, inferiores de segunda categoria, e que não reconhece o que são os seus direitos específicos, né, originários, porque eles já estavam aqui, e que devem ser garantidos, em que pese que tenha diferenças de visões, por exemplo, sobre o que seria o desenvolvimento e o futuro do país, mas, enfim, eles têm o direito de decidir o que é desenvolvimento e o futuro dos seus territórios e das suas comunidades, né. Então, eu tenho uma esperança que, efetivamente, nos meses de junho, julho e agosto agora, quando a gente viu aquela presença dos indígenas em Brasília, tanto no Levante pela Terra, como no acampamento Luta pela Vida, quanto a Marcha das Mulheres Indígenas, quanto agora o Fórum dos Estudantes Indígenas e Quilombolas, que efetivamente é desses movimentos sociais, do movimento indígena, que está vindo aí uma resistência de frente, né? Em que se vai lá, de fato, manifestar diariamente, né, que a gente é contrário, né, que eles são contrários e que estão sendo ameaçados os direitos e que eles querem ser escutados e que eles não querem um retrocesso dos direitos deles. Eu espero que não só, enfim, o lado de quem está agora lá veja, mas que toda a sociedade veja isso e que tenha uma mudança no futuro. Acho que tem uma expectativa muito grande ainda no término, no julgamento, no Supremo Tribunal Federal. A gente espera que o Alexandre de Moraes, né, que fez o pedido de vista lá no requerimento do recurso extraordinário, que isso avance, para que se coloque de uma vez fim a essa tentativa aí, né, de passar um marco temporal, para que haja, inclusive, uma frente aí contra essa continuidade da discussão do legislativo, né, o que a gente espera de agora para o ano que vem, na verdade, é a continuidade desses ataques e tentativas no Congresso, onde se tem uma conjuntura para o agronegócio, para os evangélicos, enfim, para vários que levam essa pauta indigenista favorável. Então, é de uma resistência que vai pelo judiciário, né, e daí a gente espera que o Supremo, e realmente numa nova conformação, né, que se possa realmente também, né, retomar essas instituições públicas, né, porque é isso que é algo que, infelizmente, eu acho que mesmo as pessoas críticas ao atual governo não têm clareza, né, na importância, por exemplo, das instituições públicas, da ideia de direito, e mesmo a experiência da pandemia, a gente tem visto nos últimos anos os cortes na saúde, o desmonte do Sistema Único de Saúde, e que eu espero que as pessoas, na recomposição, lembrem para retomar enfim, tem a PEC lá 95 que passou, né, para que se derrube esse teto dos gastos, né, particularmente na saúde e na educação, e que a gente, de fato, financie esse sistema público de saúde, a educação pública também, para que a gente realmente transforme a médio e longo prazo a nossa sociedade. Então, eu acho que tem uma outra vantagem na conjuntura atual, que é essa presença indígena na academia, que levou aos próprios indígenas estarem nos vários espaços de diálogo. Então, não é que nem na década de 80, em que eles frequentemente precisavam de um mediador não indígena para muitas coisas. Atualmente, eles que são os advogados, que nem você falou muito bem do exemplo do Eloy Terena, né, que é o advogado da ação da DPF e o advogado que coordena aí a denúncia, eles são os próprios comunicadores que estão passando e discutindo as informações e se representando na mídia. Então, essa semana estreou lá no Globoplay a série Chacriabá, com o Tucumã Pataxó e o Christian Ariu, com o canal. Então, eles são os comunicadores aí que estão falando das suas questões, da sua identidade, da sua perspectiva. Você vê eles sendo profissionais de saúde, que nem eu coloquei, eles que vão ser, ocupar os espaços, né, seus vereadores, eles cada vez veem que precisam eles mesmos ocuparem os espaços para que defendam seus direitos, né, que por mais que se tenha aliado, realmente eles é que tem que estar lá colocando as questões que eles têm interesse. Então, eu também acredito muito, muito que está tendo uma transformação grande pela presença indígena nos vários espaços que tem se ampliado e que eu acho que as ações afirmativas foram fundamentais
para poder colocá-los em múltiplos espaços, e que daí, portanto, é isso. Agora eles passam a ser pares, né? Então, eu, na minha área, assim, né, tenho meus pares indígenas que estão lá discutindo comigo, e não fica mais essa posição também de você falar por, né? Você está ali construindo, e vai ter uma contribuição, mas, enfim, acho que a gente não pode deixar mais que os assuntos que afetem a vida deles em nenhum âmbito, seja academia, seja saúde, seja educação, não seja feito sem a participação ativa dos próprios indígenas. Então, isso eu espero que se mude, acho que a condição está melhorando, mas eu não tenho ilusão de que, infelizmente, a sociedade brasileira ainda tem muito que refletir, né, em relação à reparação ao que já foi feito, né, nesses 521 anos contra os povos indígenas, e que, portanto, ainda tem um trabalho enorme a ser feito para que, enfim, a gente avance como uma sociedade pluriétnica, né? Então, acho que a gente ainda não se vê como tal, né? Assim, infelizmente, temos que avançar nesse sentido, mas acho que houve alguns avanços recentes, em termos de sensibilização, visibilidade. É isso, eles estão ocupando, estão aí. O problema é que, infelizmente, às vezes o ouvido do outro lado, né, é surdo, né? Às vezes, para você ver e ouvir, não depende só do outro falar e ele você está vendo, né? Tem uma série de coisas, né, da construção da nossa sociedade, de ideias de mundo que não, enfim, impede muita gente de olhar o outro e respeitar o outro nos próprios termos, né? Obrigado pela resposta. Imagina. Ana, você falou muito bem, cara. Essa questão das cotas, né? A gente está com a lei de cotas aí para ser rediscutida, né? Inclusive vai ter essa semana, né? Para discutir, né? Vai ter a assembleia para ver se vai prorrogar, né? Para a gente realmente tentar conseguir, né? Porque teoricamente em 2022 ela, enfim, finalizaria. Até porque a lei de cotas ela surgiu como uma medida de emergência, né? Não era para ela durar para sempre, né? Era para a gente já ter alcançado algum pé de equidade ali dentro, né? Mas, enfim, posso até mandar lá no grupo depois, porque essa vai ser uma discussão bem importante e todo mundo tem que acompanhar bem de perto. Mas, enfim, eu tinha uma próxima pergunta, mas que era mais essa questão do futuro, né? Do que tem que melhorar, mas você já contemplou muito bem nessa fala agora. Eu queria ver se você tem mais alguma mensagem. A gente, enfim, vai se encaminhando para o final. Já agradecer também, eu adorei o papo. Assim, esse tema é um tema que eu gosto bastante, né? Que eu realmente acredito nele e nos povos, né? Não só nos povos indígenas, mas os caiçaras, quilombolas, deles realmente serem essa potência, né? Essa potência revolucionária que tem que estar no centro, né? E, enfim, a gente não faz revolução, nem revolução permanente, nem, enfim, internacional sem os povos indígenas, né? E aí, enfim, se você quiser compartilhar mais uma coisa, dar um recadinho final, fique à vontade. Acho que, bem, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, também adorei conversar com vocês aqui. Eu acho que a minha mensagem é para a gente, ter curiosidade, porque é isso que eu falei, eu acho que os povos indígenas estão há anos aí falando e colocando suas questões e se apresentando, e acho que é uma questão da gente ter um pouco de curiosidade, buscar, e um pouco de humildade, de ouvir e aprender mais do que, enfim, já chegar propondo percepções ou respostas para as situações e questões que envolvem a vida dos povos indígenas. Então, acho que a gente tem um processo que cada um de nós tem que fazer, e reforça essa sua fala das ações afirmativas. Eu não tenho dúvida de que as ações afirmativas são uma das estratégias mais fundamentais para a gente reconfigurar a sociedade brasileira, né, e para superar questões históricas como o racismo, né, como a colonialidade de todos os âmbitos da nossa vida, e eu acho que a gente, enfim, tem que realmente manter, porque eu acho que elas, infelizmente, não avançaram tudo que poderia avançar. Falo isso porque na pós-graduação, por exemplo, ainda não é frequente ter cotas para indígenas, né? A gente recentemente fez até uma reconstrução dentro da Fiocruz, da regulamentação, porque não estava previsto isso, né? E tem outras dimensões para além só da cota, né? Porque não é a representatividade só indígena, mas as questões que os indígenas colocam para a produção do conhecimento e para várias temáticas, né? E que é outro ponto de vista, e que eu acho que a gente tem que aprender, e eu acho que é a resposta, também falando em futuro, de problemas globais
que não só a pandemia, né, acho que cada vez mais se fala que vai ter outras emergências sanitárias e as questões relativas às mudanças climáticas, né, que eu acho que é outro ponto estratégico para o futuro da humanidade e que a resposta para isso, ela realmente, ela precisa da escuta e participação dos povos indígenas, né. Enfim, daí estou disponível para outras oportunidades, deixo um abraço enorme aí para vocês e gratidão mesmo pelo convite. Beleza. Lucas, você quer falar alguma coisa, afinal? Rapaz, acho que não. Mas, basicamente, a mesma coisa que você falou, eu queria agradecer a Ana por, no caso, ter aparecido aqui hoje, ter separado esse tempo para falar com a gente. Não é sempre que alguém tem a disponibilidade e vontade, né, de falar com outras pessoas acerca de temas tão difíceis como esse. Então, eu queria, basicamente, só agradecer mesmo. É isso, então, gente, ficamos por aqui. Qualquer coisa a gente continua se falando por e-mail, né, com a Ana, ou pelo grupo do WhatsApp lá, pelo Instagram, enfim, da forma que vocês quiserem. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Prazer enorme.